Ale, o Jardim, na entrevista, falando sobre alguns pontos aí relacionados ao jogo, e ele tem total ciência do que falta ao Cruzeiro, na visão dele, e eu concordo com ele. Ele enxerga características parecidas dos atacantes que ele tem no elenco, e não há o cara do drible curto, né? Do cara para pegar a bolinha ali, arrumar num espaço curto um drible, destravar uma defesa. Esse cara realmente não tem. E ele tá dizendo da dificuldade em achar isso no mercado. É só isso que tá faltando pro Cruzeiro ou mais, Ale? Não, tá faltando mais coisa assim. Assim, quando ele coloca um volante para fazer a ponta direita, que é o Christian, ele não vai ter o drible, né? Inclusive o Christian termina o jogo fazendo a volância junto com o Lucas Silva. Quando ele pede o Wanderson, ele pediu o Wanderson. Ele podia ter pedido um cara de drible do 1 contra 1. Ele pediu o Wanderson, que é um jogador importante taticamente, assim como o Christian é importante taticamente, mas não tem essa característica que ele mencionou. Foi ele que pediu o Wanderson, foi ele que colocou o Christian, e aliás com muita sabedoria, pro lado direito. Ele não vai ter essa habilidade, esse 1 contra 1 ele não vai ter, porque ele pediu um jogador que não joga assim e colocou um volante na ponta direita. Tem algum problema isso, Cirilo? Eu acho que nenhum. Fundamentalmente nos jogos gigantes. Porque foi assim que ele deitou e rolou no Bahia 3-0. Foi assim que ele ganhou do Flamengo. Foi assim que ele ganhou do Palmeiras. Agora, com o CRB, claro que pode ser diferente. Que deve ser diferente. Por quê? Talvez ele não tenha esse jogador do drible, ele até tem, né? Que é o Kaique Kenji, que tem essa característica, mas é um jogador muito jovem, que tem um grande potencial. O Bolassi é muito mais ponta do que os que ele coloca, mas, enfim, a gente já falou aqui muito do equilíbrio, momento defensivo e ofensivo, mas ele pode dar mais peso para esse ataque, que incomoda mais a defesa dos caras, se ele sai jogando, por exemplo, com Caio Jorge, Gabigol e Matheus Pereira. Aí a defesa dos caras, como no segundo tempo, teve que trabalhar, né? Então, assim, eu acho que tem vários aspectos. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem motivos para comemorar ainda a temporada, mas tem que ficar atento. São 3 jogos sem vencer, 2 em casa, né? Ele fez escolhas hoje perigosas, como tinha feito como Juventude também, e o time sofreu no primeiro tempo. Mas hoje ele fez escolhas perigosas, porque é muito claro, e ele está irritado, porque ele sabe que as apostas não deram certo, ele sabe disso, por isso que ele está irritado. Por isso que ele respondeu de uma forma diferente que a gente está acostumado, porque é muito bom ouvir o Léo Jardim falando de futebol e falando do jogo. Hoje ele estava irritado. Por quê? A gente conversou muito aqui na abertura da jornada, que se ele sai com os caras entrosados, com os caras que estão acostumados a jogar junto, que são os titulares, né? Porque quem escolheu os titulares foi ele podia ter matado o adversário no primeiro tempo e aí administrado no segundo tempo e no jogo de volta. É porque a história da valorização do elenco, ela vai até certo ponto. Ele encontrou realmente soluções importantes. Sim. É só pegar a classificação do Brasileiro, tá aí pra todo mundo ver. Verdade. E as grandes vitórias que ele teve no Campeonato Brasileiro. Mas você trocar 4 ou 5 peças, não é certeza que os caras vão jogar do mesmo jeito, né? Que o sistema vai funcionar do mesmo jeito, porque os jogadores são diferentes, o entrosamento é diferente, o cara que joga junto. E a base do Cruzeiro, todo mundo sabe o que é. Não adianta falar que o Cruzeiro não tem um time titular na cabeça dele. Tem. Os 11, todo mundo sabe quais são. Então, quando você mexe 3 ou 4, a tendência é que o encaixe seja diferente, né, Léo? E eu falei aqui, principalmente do caso do Matheus Pereira e do Lucas Silva, que é o que pega, pra mim são esses dois. O Gabigol, ele podia deixar como titular no lugar de um dos caras que ele coloca para marcar na beirada, porque o time é diferente, pô. Esse time aí, ele não ganha fora de casa. Ele não ganha fora de casa, ô Cirilo, há 9 jogos. 9 jogos na Série B que ele sai para jogar fora e não ganha. E não ganhou hoje também, como também não tinha ganho do Santos fora de casa na Copa do Brasil. Mas ele podia mexer um pouquinho na estrutura, ele podia mexer um pouquinho no desenho, e vou mais além. E vou repetir aqui sempre que o Léo Jardim é um monstro como treinador, mas não preciso concordar com tudo que ele faz. Ele falou que é por causa do desgaste que ele mexeu nessas peças. Vamos lá. O Lucas Silva tem 26 jogos na temporada. O Matheus Pereira tem 27 jogos na temporada.
tem menos jogos do que o Fabrício Bruno, que saiu jogando, que o Kaique, que saiu jogando, que o Lucas Romero, que saiu jogando, e o Caio Jorge, ele tem 16 partidas em 17 possíveis no Campeonato Brasileiro. Então, você me desculpa, no caso do Lucas ainda tem um agravante. Dos 3 últimos jogos como mandante do Cruzeiro, o Lucas ficou no banco em 2. Opa! Mas que administração é essa que dos últimos 3 em casa, o Lucas ficou no banco em 2? Então, a gente viu, ô Léo Jardim, você é um monstro como treinador, um monstro. Mas a gente pode questionar sim. No mundo inteiro, os caras saem jogando com os bons, com os titular, e joga de uma forma mais ofensiva contra um time da segunda divisão. Porque assim, ô Cirilo, tem 4 times entre os 16 que não são da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vou me permitir tirar o Furacão, o Atlético Paranaense dessa, porque já ganhou a Copa do Brasil. História, né? Sul-Americana e tal. Mas CRB, Retrô e CSA. Todo mundo queria pegar esses times. Ou você acha que nem Palmeiras e Corinthians?